única maneira de vermos Cristo é quando Ele se reflete de um para o outro. Eu vejo Cristo em você, você o vê em mim. É assim que observamos Cristo. I come to the meeting. I start preaching. I watch the people. You can see whether they're interested or not. Just a few minutes, you look over your audience. You can tell where you're bored and where you're not. See? Eu venho à reunião, começo a pregar e observo as pessoas. Pode-se ver se elas estão interessadas ou não em apenas alguns minutos. Você contempla sua audiência, você pode dizer se os está entediando ou se não está. Está vendo? And the first thing you see is sitting there, taking on every word, under expectation. See? I'm seeing Christ reflected in that person. Amen. Because he's hungry and thirsty for God. E de repente, você os vê sentados ali, agarrando-se a cada palavra, com expectativa. Está vendo? Eu estou vendo Cristo refletido naquela pessoa, porque está com fome e sede de Deus. Then he preaches the gospel, he sees the Christ reflecting in him. I see the Christ reflecting in him. That means Christ is in our midst. Então, eu pregando o Evangelho, ele vê o Cristo refletindo-se em mim, eu vejo o Cristo refletindo-se nele. Isso significa que Cristo está em nosso meio, então. Amen. Hungry and thirsty. I watch the audience, how they take it. Say something and watch what effect it takes on them. Watch their face light up, full of joy. They're ready right then to receive something. That's Christ. Amém. Com fome e sede, eu observo a audiência, como eles recebem isto. Digo alguma coisa diferente, observo que efeito tem sobre eles, observo o rosto deles se iluminar, cheio de gozo. Eles estão prontos ali mesmo para receber algo. Isso é Cristo. I see Christ reflected in that person because the gospel, the simple gospel of Christ is taking a hold in that heart. Because they're hungry and thirsty. Eu vejo Cristo refletindo-se naquela pessoa, porque o Evangelho, o simples Evangelho de Cristo, está se fixando naquele coração, porque eles estão com fome e sede. Amém. Glória a Deus. Amém. Boa noite, irmãos, irmãs, amigos que sempre nos acompanham. No nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui reunidos para alimentar-nos desta mesa farta que é a palavra do Senhor. Nós estamos agradecidos a Deus por mais uma rica oportunidade, bondade que Ele nos concede, para que aqui estamos todos reunidos diante dEle. Espero eu que mais esta pequena meditação, esta programação, todos nós sejamos um pouco mais abençoados por Deus. Ouvintes amados, nós sabemos que Deus tem algo tremendo para nós, para o seu povo, para a sua igreja, para os seus filhos, enfim, para todos aqueles que Ele tem escolhido antes da fundação do mundo. Por isso, se Deus fala ao seu coração, que realmente você possa deixar Ele continuar falando. Se você ainda não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, você precisa ser batizado. Se você ainda não compreende o assim diz o Senhor, você precisa deixar Deus trabalhar e concretizar a obra em sua vida. O anelo de Deus, o programa e o desejo de Deus é que todos nós possamos alcançar aquela predestinação que antes da fundação do mundo Ele já preordenou, já pré-elegeu cada um para esse propósito. E como a fita magnética de Deus vai desenrolando em todos os tempos, agora chegou a sua, chegou a minha, chegou a nossa vez de nós realmente acertar o alvo. Amém? Deus tem descido e tem tido misericórdia de nós, de cada um de nós. E agora estamos livres para adorar Ele na beleza da santidade que só Ele tem e também só Ele merece, né? Nós louvamos a Deus por essa eficácia que está sendo derramada na igreja, o Espírito Santo falando, o Espírito Santo dando-se a conhecer a nós, como diz as Escrituras. Nós estamos agradecendo sempre a Deus, porque Deus tem sempre feito uma válvula, uma via de escape para todo o seu povo. Se você voltar ao Velho Testamento, Deus trabalhou com o seu Espírito Santo através da coluna de fogo,
guiando os filhos, as filhas de Deus até a terra prometida. E agora, da mesma forma, enquanto a proposta de partida, o Espírito de Deus está operando também, fazendo com que cada irmão, cada irmã, cada filho, cada filha possa realmente encontrar o caminho de regresso agora. Estamos sendo peregrinos aqui em terras estranhas, mas nós temos um lugar para alcançar, temos um porvir, amém? Temos uma cidade celestial, temos uma nova Jerusalém, nós temos um novo nascimento, enfim, nós temos vida eterna, o qual nós vamos entrar no gozo do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês, que Deus nesta ocasião possa estar encontrando filhos e filhas que realmente estão sedentos por sua palavra. No nome de Jesus Cristo, Deus os abençoe. Nós vamos rodando mais uma faixa musical e hoje nós vamos meditar numa escritura bastante conhecida que está lá em Isaías capítulo 61, apenas o verso 1 e a metade do verso 2. Bem, Isaías capítulo 61, versículo 1 e metade do versículo 2, e que é muito bom para nós. O tema será hoje, então, hoje se cumpriu essa escritura. Hoje se cumpriu essa escritura. Abra o teu coraçãozinho e deixa Deus falar com você. Deus abençoe. Vamos mais uma faixa musical e depois nós vamos continuar aqui falando um pouquinho sobre o poder de Deus. Deus abençoe. Tua voz alimenta minha
Se passares pelas águas, contigo passarei. Se passares pelo fogo, também passarei contigo, filho. Se passares pelos espinhos, eles não irão te ferir. Não temas, filho meu, não temas, eu estou aqui. Como é bom ouvir a tua voz falando comigo. Não temas, eu ainda estou aqui. Amém. Graças a Deus, né? Eu ainda estou aqui. É pena que muitos não querem parar para ouvir Deus, parar para ver o que Ele tem para nós, mas Ele está sempre presente, Ele é o socorro bem presente na angústia. Esse sim, você pode confiar, né? Esse Pai poderoso, que tem toda a força, todo vigor, todo o poder para te abençoar. Amados irmãos, nós vamos ler uma escritura anunciada, que se encontra aqui, né, no livro do profeta Isaías, capítulo 61, os versos 1 e apenas a metade do versículo número 2, que diz assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Agora verso 2: E apregoar o ano aceitável do Senhor. Santo Deus, Pai Celestial, em o nome bendito de teu amado Filho Jesus, a qual nós cremos e confiamos, tem vindo, sido morto, sofreu em nosso lugar, e hoje à noite encontramos um grande, ó Deus bendito, brecha para nós passar. Encontramos o altar de intercessão sobre nós, e todos nós somos justificados pela fé, crendo em tua palavra, e também aceitando o sacrifício imolado na cruz do Calvário. E aqui estamos já à noite diante da tua presença, Pai, e queremos, como já ouvimos aqui esse louvor, ouvir a tua voz. Fale aos nossos corações a altura necessária que tu queres o falar, a maneira dos que tu desejas em nossas vidas. Que cada irmão, cada irmã, que cada ouvinte seja abençoado por ti, em nome de Jesus Cristo nós pedimos por essas bênçãos hoje e sempre. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos agradecidos porque Deus sempre cumpre a sua palavra, né? E nos faz lembrar, lembra de Lucas capítulo 4, que Jesus entrou na sinagoga de Nazaré, onde ele havia crescido, pois seu costume era ir à igreja, na sinagoga no sábado. E quando entrou, notamos aí que o sacerdote lhe deu a Bíblia, o pergaminho. Jesus olhou no pergaminho e encontrou certo lugar, Isaías 61. Amém? Acabamos de ler Isaías 61. E ele leu a escritura, então devolveu a Bíblia para o ministro. E então, quando voltou-se para a audiência, todos os olhos estavam nele. E ele disse: hoje se cumpriu essa escritura. A Bíblia diz que os olhos de todos estão em ti, e tu lhes dás o teu mantimento a seu tempo. Cada filho, cada filha de Deus, nessa hora está olhando para a cruz, olhando para Jesus, não olhando para o sistema, não olhando para uma agitação humana, mas olhando para Jesus Cristo, sendo Ele o autor e consumador da nossa fé. Então hoje se cumpriu essa escritura, e sabemos quão peculiar foi essa escritura, porque ele simplesmente tomou uma porção dos versos 1 e 2, Isaías capítulo 61, verso 1 e 2, e ele leu até o ponto, onde o Espírito do Senhor é sobre mim. Aleluia! Eu espero que os nossos ouvintes, os que nos acompanham, pudessem compreender o que Deus está tentando dizer para nós. Quando Jesus Cristo estava aqui em seus dias, por isso que ele deu a parte do versículo número 2,
apenas a parte que correspondia àquele tempo. Por isso que ele diz todas essas coisas que aconteceu, né? Que ele veio para pregar o ano aceitável do Senhor, ou ele foi ungido, né? A pregar as boas novas aos mansos, tudo isso estava ocorrendo naqueles dias. Aí ele fechou o livro e diz assim: hoje se cumpriu essa escritura, amém? Em nosso meio, em vossos corações está se cumprindo a escritura. Mas ele não terminou a parte do verso 2 porque era para o nosso tempo, amém? Mas hoje nós vamos ver também o que a escritura está se cumprindo no nosso meio, o que a escritura está fazendo para nós, aleluia. E Deus, por sua graça e sua infinita misericórdia, tem estendido as tuas mãos e fazendo valer, cumprir a escritura na nossa vida, cumprir a escritura na nossa igreja, cumprir a escritura na nossa casa. Deus tem feito isso e está fazendo, amém? Então veja, o Senhor é sobre mim para curar os quebrantados de coração, e para dar cura aos doentes, e dar vista aos cegos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então ele parou, não continuar mais. Ele encerrou o livro ali, o pergaminho, e deu ali para o sacerdote, para o ministro que estava ali o auxiliando, amém? Veja como Deus é maravilhoso, né? Então veja, então ele parou, pois depois disso era trazer juízo, que se aplicaria à sua segunda vinda. É por isso que ele leu só a metade do verso 2 do capítulo 61 de Isaías, com o qual nós lemos, né? Então veja que maravilha, irmãos, como que Deus tem uma coisa ordeira, como que Deus não quebra a sua palavra, como que Deus manifesta e se revela da maneira que foi proposto a ele fazer. Ninguém tem o direito de interpretar, ninguém tem o direito de julgar, ninguém tem o direito de abandonar as coisas de Deus, porque Ele cuida e vela por sua palavra, e Ele cuida e vela pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu povo, amém? Então eu se cumprir essa escritura. Agora que coisa maravilhosa, ele parou e virou e disse: hoje se cumpriu essa escritura, como isso foi direto. Mas Jesus Cristo tinha rodeio, que as pessoas tentam fazer rodeio sobre a palavra hoje, e fazer tantas coisas, tentar amenizar situações desse, amenizar a situação daquele, né? Tentar simplificar algo para a igreja aqui, algo ali, e deixando a palavra de Deus do lado. O que eles mais querem hoje é ter suas motivações, né, seus ajuntamentos, e deixando Deus de lado. Mas o verdadeiro homem de Deus, que é chamado por Deus, o escolhido de Deus, ele sempre vai estar ao lado da palavra de Deus, amém? Ele sempre vai falar a verdade para o povo. Ele não tem que ficar escondendo a verdade de maneira alguma, ele tem que colocar isso na mão do povo. É isso que o verdadeiro homem de Deus tem que fazer. Veja, e que declaração foi essa para os mestres e para o povo que estava presente? Veja só, quando muitos que estavam ali já havia ouvido em pregações, em literaturas, e muito tempo antes, falando, por exemplo, Isaías mesmo falou, 712 anos antes, falando sobre Jesus. E mesmo assim, Jesus vindo, abrindo a Escritura, que era ele mesmo, a própria Escritura, falando dele mesmo, e diz assim: hoje se cumpriu essa Escritura. E eles mesmo assim não observaram, não puderam ver, porque eles não eram predestinados para ver. O profeta diz que naquele tempo um viu o homem, outro viu Deus. Quem tinha Deus no coração, quem aceitou o ano aceitável do Senhor, quem aceitou a palavra, quem aceitou quem ele era, pôde ver com o olho da fé, e não blasfemar, mas seguiram a palavra, e observar e viver a palavra, amém? Então, sempre assim. E quem pôde deixar isso claro para o povo? Hoje a Escritura se cumpriu, pois aqui estava ele, o Messias, entretanto, eles não criam nisso. Veja que coisa, aqui estava ele ungido para aquela hora, seu ministério em sua totalidade, desde seu nascimento, desde o cuidado divino de Deus, desde quando ele era criancinha, Deus já estava cuidando do seu filho, o seu unigênito, desde seu nascimento. Tinha provado ser que ele era, e no entanto eles não conseguiram crer. Eles começaram a duvidar, porque ele disse que eu vim em nome do meu pai e tudo mais, né? Quando o próprio anjo falou que o anjo
né, vindo sobre Maria, e falou que ela teria o filho. Veja só. E eles não puderam acreditar como que pode uma mulher que não teve nada com o homem ter filho. Mas ela achou-se ter concebido do Espírito Santo. Desde o nascimento ele já vinha, então, enfrentando muitas dificuldades. Amém? Mas Deus, que é rico em misericórdia, quando ele tem a semente e ele continua progredindo com essa semente, até ela dar frutos, amém? E é isso que nós sempre devemos crer. Que Deus deixa claro, amém? Deus sempre tem a maneira. Agora, eles não conseguiram crer. Que declaração mais ele podia fazer ou dizer hoje? Quando vemos todos os sistemas aí, irmãos, quando vemos a Escritura cumprindo de Gênesis a Apocalipse, tantas coisas, São Mateus falou sobre isso, a Bíblia está recheada das coisas que tem que vir no final dos tempos, mas o que mais posso dizer sobre isso? E mesmo você falando, pregando, anunciando, e muitas vezes as pessoas não conseguem captar. É como nos dias de Ló, como nos dias de Sodoma, ou seja, também como nos dias de Noé, o pregoeiro da fé. O que mais se possa fazer para crer em Deus? Que quanto mais eles ouvem a palavra, muitos se tornam mais incrédulos, se tornam mais duvidosos quanto à sã doutrina, quanto ao posicionamento que Deus exige de cada um de nós. Veja, eles amontoam para si doutores, homens que podem ensinar-lhes conforme as suas próprias consciências, ou seja, seus próprios desejos, que combinam com o que eles acham, o que eles pensam, mas Deus trabalha numa linha diferente. Deus não trabalha com o sistema educacional, Deus não trabalha com ajuntamentos de homens, Deus trabalha através de uma liderança que só Ele tem, o qual é o Espírito Santo, o qual Ele mesmo escreveu a palavra. Isso é que nós precisamos ver hoje. Mas que declaração mais Ele podia dizer hoje para nós? Depois de tanta advertência, nessa era terrível, pecaminosa e laodiceia, a qual estamos findando, quando a negrura das trevas tomou conta da terra, como diz, né, a Escritura, fala para nós também. Isaías 60. Eis que as trevas cobriram a terra. Está aqui, olha. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti, porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Aleluia! Isto alegra e conforta nossos corações em saber que a glória de Deus, ela sobressai sobre o eleito. Aleluia! Que carrega o cheiro de Deus, o cheiro da sua palavra, a convivência espiritual, o anelo de viver corretamente, de não duvidar de Deus, de não tosquenejar na fé. Assim é o filho, uma filha de Deus, e Deus está preocupado, Deus tem compromisso com os seus filhos, por causa da sua palavra. Deus não tem compromisso com nenhum ateu, com nenhum que duvida, com esses blasfemos, esses adúlteros, né? Esses aí que ficam aí zombando das coisas de Deus. Deus não tem compromisso com ele. Deus tem compromisso com a sua palavra, e a sua palavra está agora granjeando filhos e filhas, procurando, sendo ele uma águia, procurando seus filhos, para que eles possam adorá-lo em espírito e em verdade. Agora, se essa pessoa abrisse os olhos, ela poderia conhecer em que dia estava vivendo, ter os olhos da fé abertos, irmãos. A Bíblia diz que muitos olham, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, são igual aquelas estátuas, aquelas imagens esculpidas, ali de esculturas. Muitos estão assim, mas nós sabemos que os filhos de Deus têm os olhos de águia, aguçados para enxergar a palavra, o mover, o que Deus está fazendo nesses últimos dias. E nós damos graças a Deus, porque Deus realmente está concretizando a obra de seu ministério. Aleluia por isso, né? Um dia desses, veja, ele fechará a porta, como Noé fechou a porta atrás de si, que foi Deus que fechou a porta atrás de Noé, e ninguém podia mais sair, nem tampouco entrar. Um dia desses, essa porta será fechada, a última pregação será anunciada, o último louvor será cantado, o último dia ao culto será de uma vez por todas, porque num desses dias
Aleluia. Aí vocês vão virar. Deus então despertará os seus filhos para receber a totalidade da sua palavra. E já está prometido através de todos aqueles que creem. E depois disso, a ressurreição, receberão algo mais para a fé de rápido para subir aqui. Aleluias. Que é a saída, subida, o terceiro êxodo, o qual o terceiro êxodo já começou, já se iniciou. Amém? Aleluias. Poderíamos parar por aqui, explicar sobre os êxodos, né? Êxodos, mas ficará talvez por uma outra ocasião. Mas, meus amados irmãos, então se a pessoa pudesse abrir os olhos, ela poderia conhecer em que dia estava vivendo, pois aquela era a hora dele. Aleluia. Ele tinha que se manifestar, já anunciado pelos profetas anteriores, pois ele estava ali mesmo fazendo exatamente o que as Escrituras, todos os profetas tinham dito que aconteceria naquele dia. Eis que ele estava fazendo exatamente o que Deus tinha profetizado que aconteceria. Como falharam em ver isso? Deveriam ter conhecido rapidamente. Vendo. Agora veja, vendo qual era o ministério dele. Lá estava o Messias. Quando eles poderiam abraçar, aprezar, tomar a palavra, né? Se posicionar ao lado da palavra. Mas infelizmente eles não conheceram. A Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não conheceram. E até mesmo levaram na morte e a morte de cruz. Eles teriam conhecido porque ele disse: cumpriu-se a Escritura. Naquele dia, naquela hora na sinagoga, naquele sábado. Veja só, penso a respeito disso hoje, diz o profeta. E note que foi aquilo quando o sacerdote entregou a palavra foi lida. A Bíblia está na casa de todo mundo. Essa Bíblia pode ser lida. As literaturas podem ser lidas. Os tablet pode ser. Aperta o play e ouve todas as mensagens. Está aí. A palavra foi lida, devolvida para o sacerdote. E a última citação do meu texto que eu tinha, minhas escrituras anotadas, foi São Lucas 17:30. Veja Jesus, onde Jesus estava se referindo a esse dia em que estamos vivendo. Lucas 17:30. Segunda parte de Isaías 61, né? Metade do verso 2, que é justamente para esse tempo, né? Se você notar aqui, ó, diz assim, né, no final, né? Vamos ler o começo do verso 2, que é até Jesus, depois para cá agora, nosso tempo. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Aí ele parou aqui. Veja, e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os tristes. Isso é para os nossos dias. Veja só, o dia do Senhor está aí. Veja só, Deus dará o pago para todos aqueles que merecem. Também haverá uma consolação para todos os tristes. Você que está levando o vitupério do Evangelho, você que luta pela verdade, e você é mal compreendida, você é mal compreendido, saiba disso, meu amado irmão, minha irmã. Vocês, ministros, pastores, veja só, há uma promessa aqui de Deus, e consolar a todos os tristes. Aleluia, tirar a tristeza e converter-se-á em alegria. Lucas 17:30, onde Jesus estava se referindo a esse dia que estamos vivendo. Era de Laodiceia rica, e no entanto podre da política. Veja, política na igreja, política nacional, exatamente o mais podre que possa ser. E então ele diz, como foi nos dias de Ló, será na vinda, veja só, do fim do tempo. Note que ele disse ali, no dia em que o Filho do Homem se manifestará. Aleluia! No dia que o Filho do Homem se manifestará. Lucas 17:30. Aleluia, né? Graças a Deus. E nós vemos que está aí a política misturada na religião e tudo mais, tantas perversões, tantas coisas mais, e fazendo com que a humanidade realmente não pode ver Deus manifestar hoje também. Como eles lá não puderam ver Jesus manifestado, hoje nem tampouco eles também não veem isso. Porque eles estão bitolados, irmãos, ouvintes das suas igrejas, nos seus movimentos,
nas suas maneiras de fazer as coisas. Mas Deus, por sua infinita graça, tem aberto nossos olhos através da revelação e estamos felizes pelo que Ele está fazendo. Então veja só, ficou para nós Lucas 17:30, cumprindo hoje nessa terrível, pecaminosa era de Laodiceia. No entanto, veja a podre, veja a política na igreja, a política nacional, exatamente o mais podre que possa ser. E então ele diz, como foi nos dias de Ló. O que é que tinha nos dias de Ló? Sodomismo. Vocês lembram o que aconteceu lá? E hoje é a mesma coisa, né? E será na vinda do fim do tempo. Note que ele disse ali, no dia em que o Filho do Homem se manifestará. Aleluia! Veja, nos dias em que o Filho do Homem se manifestará. E Deus, através do seu Filho, está manifestando uma vez mais. Quero atrair a sua atenção. Amém? Para que você possa entender. Mas note aqui, ele diz do fim da era da igreja. Estamos vivendo na última era. Para aqueles que não conhecem, estão se chegando no Evangelho, você que talvez começou a nos acompanhar há pouco tempo, mas deixe de esclarecer uma coisa. Apocalipse 2:3 fala-se das 7 eras da igreja: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e também a era de Laodiceia, a qual estamos vivendo. E essa era é a pior que existe até aqui. Depois dessa era não terá mais a 8ª era. E nessa era o diabo está trabalhando, mas por outro lado, Deus também está derramando o seu azeite dourado. Deus está revelando a si, manifestando quem Ele é, como o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja só, nessa era da Odisseia, Deus está fazendo isso. Mas note aqui, ele diz, no fim da era da igreja. Porque, irmãos, essas eras eram cidades da Ásia Menor. Veja só que, se você pegar o mapa da Ásia, você vai notar lá que eram cidades, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Inclusive a cidade que representa a era que estamos vivendo, ela não existe mais. O profeta diz que tais terremotos a destruíram. Isso significa também que Deus destruirá esta era que estamos vivendo também. A Bíblia diz que está previsto para ela, essa era, terremotos, tufão de vento, labareda de fogo consumidor e tudo mais está aí prometido. Porque virá o tempo de angústia para essa era. Porque ela é uma era mais pecaminosa. Mas também é que Deus se manifestou na sua grandeza. Assim como o diabo veio trabalhando durante todas as eras anteriores, unindo as suas forças, e despejou nessa última era agora, Deus também vem derramando o seu poder em todas as eras. E nessa hora também é um poder máximo de Deus na igreja, através de uma mensagem que rebomba este mundo, que é contra o pecado, que é contra a vaidade, que é contra tudo aquilo que é errado, que é contra a palavra de Deus. Deus faz isso, né? Mas Deus está se revelando também. Veja, o profeta diz que a igreja ela ficou atrapalhada, que se ele revelaria de novo como o Filho do Homem, enquanto o Filho do Homem se revela. Veja, como que pode eles ficarem assim e não puderem entender? Temos sido revelação do Filho de Deus, mas a última promessa que Abraão recebeu, antes que o Filho fosse formado, ou existisse, veja aqui, aquele que tinha sido prometido, antes que o Filho prometido aparecesse, Deus manifestou lá em Sodoma como profeta, sendo homem em carne de Deus. Amém? Deus se manifesta 3 vezes: Filho do homem, Filho de Deus, Filho de Davi. Filho do homem, profeta, Filho de Deus para Israel, Filho de Davi para Israel, e agora Deus se manifesta de novo como Filho de Deus. Amém? E também se manifesta como Filho do homem, sendo ele um profeta. Amém? Então manifestou lá em Sodoma como profeta, sendo homem em carne. Amém? Que Deus possa te ajudar, meu irmão, minha irmã, e que você possa compreender o que Deus está fazendo. Nós poderíamos, não poderia eu ter dito isso se eu tivesse alerta. Veja, irmãos, profetizou quando me disse o que disse. Hoje, observe o que ele fez. Logo após a leitura dessa escritura, nos dias quando o Filho do Homem, veja, não um homem, mas um ser humano, o Filho do Homem se revelará entre seu povo novamente. Aleluia! Hoje é esta promessa. Glória a Deus. Hoje é esta promessa. Desta era em que estamos vivendo,
se cumpre ante nossos próprios olhos toda a profecia, tudo que foi dito para essa era, hoje está cumprindo em nossos dias, né? E Deus realmente tem tido misericórdia de nós, e Ele está então abrindo a Escritura para nós, aleluia, através do Espírito Santo de Deus. Mas quem é que para ouvir? Quem é de bom grado que para ouvir e aceitar esse ano aceitável do Senhor? Essa manifestação de Deus. Hoje, essa promessa, desta hora em que estamos vivendo, se cumpre ante nossos próprios olhos. E ele voltou imediatamente para a congregação, veja lá, falando sobre Jesus, 10 ou 12, seja qual fosse o número de gente que estava lá, veja, não se sabe, ele fez a mesmíssima coisa que fez em Sodoma. Hoje está essa escritura que se manifestou diante de vocês, fez-se verdadeira diante de vocês. Por exemplo, a escritura de Apocalipse, capítulo 10, verso 7, também está se cumprindo em nossos dias. Mas o que é que o povo está fazendo com essa escritura? Eles estão pegando para discutirem, eles estão pegando para falar assim, mas é falso. Eles estão pegando para quê essa escritura? Veja só, mas se cumpre em nosso dia. Hoje, podemos dizer, está se cumprindo essa escritura. Então, meu irmão, minha irmã, adjuntos, ministros, aleluia, o que quer que sejamos aqui, filhos de Deus, quão próximos estamos da vinda dele. Então, se estamos agora vendo a escritura que ele prometeu, pouco antes que o fogo caísse em Sodoma para queimá-la, aleluia, ele comprou, veja aí, comparou esse dia com aquele, e vendo essa escritura bem diante de nossos olhos, ser cumprida. Agora eu pergunto, o que você fará com isso? O que eu farei com isso? Mediante a tanta verdade de Deus, quando tem dito para nós, Deus falando de boca a ouvido, né? A sua palavra, falando aos nossos corações, dirigindo o nosso pelo caminho, pela vereda da justiça, o que é que nós devemos fazer mediante isso? Será que nós vamos ficar como aqueles fariseus, aqueles herodianos, aqueles libertinos, essênios, nazarenos, que doutrinariamente às vezes eles não combinavam com a outra denominação, não puderam ter companheirismo juntos uns com outros, todos tinham razões? Veja só, mas chegou um dia que eles mesmo assim, não concordando uns com os outros, mas tiveram que se unir para gritar crucificam. Eles tiveram que dar a palmatória mesmo, discordando do outro, porque queria tapar a boca de Jesus, queria destruir o ministério de Jesus. E agora é a mesma coisa, hoje também se cumpre essa escritura. Da mesma forma que fizeram lá, está fazendo aqui o mesmo Espírito. Estão se unindo todos os sistemas eclesiásticos, unidos todos os sistemas denominacionais, mesmo dizendo que são adoradores de Deus, mesmo carregando Bíblia, mesmo dando mensagem, mas estão se unindo para bradar contra a verdade. Estão se unindo para mascarar a palavra. Estão se unindo para tentar jogar isso no lixo. Estão se unindo para tapar a boca do homem de Deus. Mas nós sabemos que Deus ainda prevalece por sua palavra. Amém? O profeta diz, deixa o diabo perseguir um dos meus crentes. Ele estará tratando com Jesus Cristo. Isto é a realidade. Por isso, meu irmão, minha irmã, você deve estar feliz se você é uma pessoa revelada por Deus. Você deve carregar no seu coração estímulo, aquela vocação de ser chamado filho e filha de Deus, e ter ousadia para seguir essa palavra, ter ousadia para cantar louvores, ter ousadia para deixar que seja apregoado, aceitável do Senhor nesse dia. Tome conta da sua vida, tome posse no teu coração, tome posse na tua alma, e você viva feliz, aleluia, viva contagiante pelo Espírito de Deus aí. Glória a Deus por isso. Então está se cumprindo isso. O profeta diz que como aquele mesmo Espírito que estava lá, veja isso por todas as eras, por todo o tempo do passado, mesmo no Velho Testamento, esse Espírito sempre perseguia o povo de Deus. Veja só o que Josafá, melhor, Acabe e Jezabel tentou fazer para tentar destruir a influência de Elias. Da mesma forma, esses sistemas nacionais terão que se unir a uma só voz para tentar tirar a atmosfera, tentar tirar o prestígio da palavra de Deus, tentar apagar, tentar destruir o programa de Deus. Mas nós sabemos que quem tem mais poder é que vence.
e Jesus Cristo já venceu tudo isso na cruz do Calvário. Aliás, antes mesmo da fundação do mundo, todos os reinos eram dele. Amém? E nós nos sentimos felizes porque sabemos que somos parte disso também. Mas que coisa maravilhosa. Então ele prometeu pouco antes que o fogo caísse em Sodoma para queimá-la. Veja, ele comparou esse dia como aquele. Ele vendo essa escritura bem diante de nossos olhos ser cumprida. Quão próximo estamos da vinda do Filho de Deus? Você parou para analisar sobre isso? Os acontecimentos diários. O índice de acidentes aumentaram. O índice de mortandade, de doenças, aumentaram demais. Eles tentam arrumar uma cura para uma enfermidade, aparece mais 5 ou 6 aí. E muitos estão morrendo, os médicos, muitos aí não conseguem decifrar de que tipo de doença que a pessoa faleceu. Veja só, estamos no final, irmãos. Nós temos que abrir nossos olhos e caminhar na vereda da justiça por amor do nome de Jesus Cristo. Então, quão próximos estamos da vinda do Filho de Deus. Então, agora, quão parecida é a manifestação das Escrituras, como ele fez através de Abraão, trazendo a igreja em tipo, o que ele foi a promessa para a igreja. Aleluia! E agora encontramos a semente natural de Abraão, como ela falhou, mas a semente real de Abraão, que é pela fé na palavra prometida, esta agora está sendo manifestada na terra hoje, que é eu, que é você e cada um de nós. Aleluia! Você diz, mas eu fraquinho, eu isso, eu aquilo, é você mesmo. O que você tem que fazer é aceitar o sacrifício da cruz do Calvário e você tomar parte nisso. Então veja, palavra prometida, aleluia, está agora sendo manifestada na terra hoje. Estamos no fim do tempo, meu irmão, minhas irmãs, estamos no fim, aleluia, estamos chegando às portas de um grande acontecimento. Você vê de onde é que eles tiram essas unções para fazer esses filmes aí, né, deixados para trás e outros mais, né, esses filmes correndo, horríveis que eles têm, de onde eles acham tanta capacidade para poder fazer esses filmes? Você sabe que o poder da quarta dimensão, o poder das imagens está aqui, que é o poder de Satanás, que é o quartel-general de Satanás, que é a quarta dimensão, inclusive outras doenças, enfermidades malignas aí, câncer e muitas outras. Estamos no fim, meus irmãos. É como ao mesmo tempo, quando, veja só, Noé pregou a mensagem por volta de 120 anos, falando que iria chover, mas o povo não estava dando crédito à palavra de Deus. Mas um dia cumpriu-se a Escritura, e nós podemos ver que muitos tiveram que sofrer por causa disso. E dessa forma também não será diferente. Enquanto Deus tem tido misericórdia de nós, Deus está falando aos nossos corações, e é desse modo que tem que se observar os tipos da Escritura do Antigo Testamento. Tem pessoas que não creem no Antigo Testamento, né? Eles dizem que ficam no Novo Testamento, mas mesmo assim a Escritura do Novo Testamento, eles também, não é tudo que eles pegam, não. Veja só, o que faz isso é sombra disso. Jesus disse que Sodoma era sombra do fim do tempo agora. Como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Sodoma, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Manifestando mais uma vez, Lucas 17:30. E as próprias Escrituras foram prometidas a Sodoma. As próprias Escrituras que estavam correndo em Sodoma. Veja que coisa maravilhosa, que Jesus disse que se repetiriam de novo nesse dia. São dadas a conhecer por diante de nós hoje. Não adianta a pessoa de achar que vai ficar excusado diante de Deus, mas não vai ficar, porque Deus tem tido a sua palavra bem clara para nós. E nós precisamos não falhar, mas ouvir o que Deus tem para nós. Aí o profeta Deus diz, Deus os abençoe, não falhem em ver isso, ó pecador, ó você apóstata, ó você que caiu da graça, ó você que está na beira do caminho, ó você ministro, ó você ministério, ó você igreja. A alerta do profeta de Deus no parágrafo 51 da mensagem, hoje se cumpriu essa escritura. Deus os abençoe, não falhem em ver isso, não falhem em ver isso. E se não
não os ver aqui no ano que vem. O profeta diz, quando eles subirem a escadaria de ouro, espero encontrar com você lá em cima. Deus abençoe, aleluias, que Deus regozija os nossos corações cada dia mais, igreja, que nós possamos caminhar tão felizes, alegres, com revelação nesse caminho prometido por Deus. A verdadeira alegria que o coração do cristão é aquela de aceitar a palavra de Deus e encontrar descanso, refrigério para as vossas almas. Amém? Deus vos abençoe. Que o Espírito Santo possa falar mais alto a você, meu irmão, minha irmã. Não fique desanimado pelos problemas que acontecem por aí afora. Veja, tanta dificuldade na religião, há decepções de diversas e muitas maneiras. Mas eu digo a você nesta noite, levanta a sua cabeça, põe-se de pé. Deus tem um compromisso com a sua palavra. Se você é da palavra de Deus, Deus também tem um compromisso com você por causa da palavra. Aleluia. Não olhe as dificuldades, olhe para cima. Autor e consumador da nossa fé está aqui, Jesus Cristo justo, e Ele te convida a fazer parte desse grande ramalhete de flores. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amado Deus e eterno Pai, eu oro em prol de todos os meus irmãos e minhas irmãs, ouvintes nessa hora. Ó Deus, que sempre tem disponibilidade, seu tempo disponível para ouvir um pouco de Ti. Continue falando aos seus corações, abençoando suas casas, sua saúde, sua vida física, moral e espiritual. Ó Deus, nós colocamos tudo debaixo do altar de misericórdia, ou em cima do altar de misericórdia, Senhor. Que o anjo do Senhor possa, agora os querubins, serafins, pegar essa oferta, Pai, e levar para ser queimada, Deus, e o cheiro possa cheirar diante de Ti com um cheiro suave. Deus, no nome de Jesus Cristo, prossiga falando ao coração eleito, que tem sido realmente selecionados por Ti nesse tempo. Pai, no nome de Jesus Cristo, cura os enfermos. Se está alguém doente, enfermo, ó Deus, ajude a fé deles para crer na cura, na libertação, hoje e sempre. Em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Nós vamos ouvir mais uma faixa musical e depois nós vamos já indo para o final. Tá bom? Deus te ajude, que você possa realmente despertar para a vida eterna. Deus abençoe. Você parou numa encruzilhada e na caminhada você desistiu, parou a viagem, desceu a bagagem e faltou coragem e não prosseguiu. Os seus companheiros foram insistentes, seguiram em frente sem olhar para trás. Alguns já chegaram lá no paradeiro e já são herdeiros do reino do Pai. Igual você, sei que existem muitos que não foram juntos, pois pesou a cruz. Mas Jesus voltou vendo seu fracasso, colocou nos braços e levou a cruz. Iluminou todo o seu caminho, tirou os espinhos, afastou o mal. Não existe dor que não ameniza quando vem a brisa em forte temporal. Você vai se sentir tranquilizado, porque ao seu lado o pastor está e segue na frente com o seu cajado. Despreocupado você vai andar, e quando chegar lá no paraíso, rever os amigos que passaram por ti, você vai dizer aos seus companheiros: graças ao Cordeiro eu também venci.
Graças a Deus, que Deus continue abençoando a todos os irmãos. Nós estamos felizes, né, por todas as bênçãos enviadas por Deus. E hoje quero agradecer a Deus pelos irmãos da conexão também. Temos aqui Mateus Jesus e família. Temos Isabel Gonçalves, Deus abençoe, Paula Martins, Ismael Soares, Tatiana Norberto e Maria Aparecida. E temos também uma visita especial conosco no estúdio, o irmão Irineu. Deus abençoe, irmão Irineu, a minha irmã Adelina, que está ali, a minha esposa. Que Deus abençoe. E a todos nós nesta noite abençoados por Deus. E lembrando os irmãos que amanhã, quinta-feira, estamos aqui no Tabernáculo e teremos transmissão ao vivo, Deus nos permitir. E lembrando também aos nossos amados irmãos, que sábado próximo nós temos a nossa Santa Ceia. Observamos a Santa Ceia do Senhor, e todos que quiserem cooperar conosco, querer vir aqui cultuar o Senhor conosco, o nosso Deus de reunião aqui em Álvares Machado, está na Rua dos Alagoanos, número 15, aqui no Jardim São Francisco, Álvares Machado. Então, sábado próximo, Santa Ceia do Senhor, a partir das 18 horas. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a misericórdia de Deus seja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Vamos encerrando com mais um, ou talvez dois louvores aqui, para a glória de Deus. Boa noite a todos, meu muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Para que eu possa firme caminhar.